Que a paz de Jesus esteja com todos nós e que a espiritualidade amiga possa fazer com que nós saiamos daqui melhor do que nós entramos. Eu vou ler só 2 parágrafos da mensagem de Lacordaire, nos dada em 1863, sobre esse tema, o bem e o mal sofrer. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficai satisfeito quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso algumas vezes mais coragem do que num combate sangrento. Porque aquele que ficaria firme diante do inimigo se dobrará sobre o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, a coragem moral, mas Deus lhe reserva louros e um lugar glorioso. Quando vos atinge um momento de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo, e quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pois pode ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra. E depois do trabalho virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Nos meados do século XVII, na cidade de Toledo, na Espanha, um lugarejo, uma região, caminhava um jovem naquelas lajes frias, e a inquietação dentro do seu espírito, porque ele queria vencer, ele queria ser mais, ele queria um lugar de destaque, ou à sombra ou ao sol, como diz alguns, aqui na terra, mas ele não tinha. Filho de pais iletrados, nobres, arruinados, era um agricultor, um camponês. Não houvera aprendido nada porque o pai lhe proibira de aprender a ler, de escrever. E com isso, falava com ele que ele teria que tomar conta da pequena propriedade que lhes restara e ele tinha que ficar ali. O pai tinha para com ele uma aversão. E ele tinha esse alvoroço, ao mesmo tempo dentro dele, aquela inquietação que muitas das vezes nos abate, muitas das vezes ela também nos toma, porque parece que nós estamos deslocados, a gente nasce em um lugar e gostaria de estar em outro, nós temos uma família, muitas das vezes que nós não gostamos ou que não gosta de nós, e ele invejava os primos madrilenhos, ele invejava porque os primos eram nobres, os primos, uns trabalhavam para o rei, outros serviam a igreja, falavam bem, sabiam ler e escrever, ou falavam outros idiomas, e ele iletrado. Com isso, aquela tortura íntima, nascer pobre nessa terra, nascer desgraçado, nascer com defeito, nascer num lugarejo ou nascer no meio de pessoas que não gostam de nós ou que a gente não tem afinidade, é uma tortura, não é fácil para nenhum de nós. E nisso esse jovem chamado Camilo estava nessa angústia e ele vai relatar para a mãe, ali naquela pré-adolescência, e ele relatando para a mãe os seus sonhos, a vontade, o quanto ele estava deslocado, não querendo aquela condição, mas a mãe também muito subalterna ao pai, ao marido,
e o marido muito duro, muito severo, não lhe permitia muita intimidade para falar com ele. Hoje não, as mulheres mandam de nós para lá e para cá, né, Paulo? Mas na verdade, naquela época não, os homens mandavam, viu, Baú? Hoje nós estamos capengando. Mas o fato é que ela foi falar com o marido não, ele vai ficar aqui, e para castigo ele não vai poder ganhar alguma coisa. Ela tirou dele ainda. E com isso ele então recuou, falou com ele: olha, convém você se acalmar, obedeça o seu pai, não faça, porque senão ele vai piorar a situação. E com isso, ele não tendo a quem recorrer, ele vai à igreja. A instituição religiosa na época muito forte, ele vai conversar com o cura daquela região. E o padre, um sacerdote de verdade, um homem muito bondoso, que conhecia das leis de Deus e que sabia conduzir as almas, falou com ele: Camilo, não busque a força da igreja para satisfazer os seus caprichos. Não tens condições de conduzir uma alma. É muito pesado o exercício do sacerdócio. E deu a ele uma aula de sacerdócio. Falou com ele que ele não precisava entrar para a igreja para ele poder servir a Deus, que ele poderia servir a Deus em qualquer lugar, constituir-se uma família. Por que não? Para que ele queria entrar? Mas o padre percebeu, naquele jovem ambicioso, nas falas que ele se traía ao querer entrar para a igreja, mas na verdade ele estava querendo usufruir do poderio, do braço que a igreja tinha em todo mundo, e ao mesmo tempo aprender a cultura, ler, escrever, que ele sabia que ali estava uma cultura enorme. Mas o padre não permitiu e aconselhou que ele casasse, que ele procurasse uma família, já que ele não gostava da sua. E com isso então, mas o padre foi tão autêntico, ele foi tão sincero para com ele, e com um magnetismo na voz, que ele se deixou tocar, e momentaneamente ele resolveu então seguir o conselho do pai. E era uma porta, era um caminho, era uma maneira dele poder mudar a realidade da sua vida. Hoje, gente, a hora que eu ouço essa frase, dói lá no meu coração, porque na verdade nós, a gente quer mudar muitas vezes a realidade. Tem hora que a gente quer mudar uma realidade de relações, tem hora que a gente quer mudar uma realidade financeira, tem hora que nós queremos mudar uma realidade de uma dor, de uma doença, de uma limitação, e nós não vemos caminho. E com isso, Camilo então começou a prestar atenção nas moças daquele lugarejo. Ele nunca houvera prestado atenção, e aí ele começou a olhar aquela que ele poderia namorar, e tinha uma delas, uma jovem, morena, esbelta, ela magra, de cabelos encaracolados, lábios carnudos, sedutora, de um olhar penetrante. Ele encantou com ela. E ela, não tendo muita opção de namorados naquele lugarejo, acabou cedendo e namorando com ele. E com isso ele não falou nem para com os pais, porque com medo dos pais proibirem. E ele falou assim: agora sim eu posso crescer, eu vou ser amado, vou amar, um estímulo para ele construir a sua vida. Até então parecia que tudo estava resolvido, mas a vida tem seus mistérios, né? Tem hora, como diz o orador Divaldo Pereira Franco, o homem propõe e Deus dispõe. Aporta-se naquele lugarejo um primo de sua mãe, Jacinto Ornélia Ruiz, bigodes fartos, de chapéu, capa de herói, a espada lhe dava um ar de herói. Montada em seu cavalo, para Maria Magda não teve dificuldade de escolher. Ela vai embora na garupa de Jacinto, deixa Camilo com ódio. Aquele homem que a amava passou a odiá-la e prometeu para si mesmo que ninguém tiraria agora o anseio dele crescer, dele vencer na vida, e que ele chamaria a atenção de Maria Magda, nem que seja para odiá-la. E, por ironia do destino, o pai falece, morre, desencarna no nosso linguajar,
e ele facilita, e ele convence então o padre a entrar para a igreja. Ele entra. Gente, os livros nos trazem essa peculiaridade em nós, quando nós temos um propósito, quando algo aciona em nós e a gente move o mundo. A gente acompanha, por exemplo, só abrindo a janela, José do Egito, que foi vendido pelos irmãos e vai para aquele castelo, e lá ele se faz um servo, ajudando todo mundo, sem medir esforços. Assim foi Camilo dentro da igreja, prestativo, fazia tudo para todos, ia servindo, amparando o tempo inteiro, porque ele queria crescer. Se nós usássemos essa força para o bem, se nós usássemos essa força harmonicamente, para a gente crescer, para a gente desenvolver, mas não, a gente espera acontecer algo, a gente espera muitas vezes uma dor, uma contrariedade, naquele cachorro que estava naquele posto, chorando, deitado num prego, e perguntou: por que esse cachorro não levanta? Porque o prego não é o suficiente para ele não levantar. Tem hora que a dor não é suficiente para a gente mexer, para a gente trabalhar, para a gente programar uma vida. E assim, Camilo, naquele ódio, a gente fala assim, na força do ódio, e ele estava com essa força mesmo, e com isso servia, ele ia com isso prestando amparo, trabalhando noite e dia, e ao mesmo tempo tendo os seus superiores na mão. Na verdade, nós poderíamos seguir essa linha de raciocínio, mas sem ódio. Mas Camilo não, e ali ele estava com ódio, com vontade de crescer, com vontade de disputar com todos, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, que na verdade é um crime que nós fazemos na sociedade quando nós não temos acesso aos conhecimentos do mundo. Saber ler e escrever é um cego. Mas Camilo então ele viu o quanto a igreja era forte, e o quanto o braço da igreja chegava em todos os locais. E com isso, à medida que ele ia estudando, prestando e amparo, a hora que ele precisava de uma promoção, de algo, todos lhe deviam. Todos. Gente, eu gosto da área de desenvolvimento humano. Há um princípio, ou hoje um gatilho mental, chama-se reciprocidade. Olhem na internet para vocês verem. Todo mundo que conversa, que faz oratória, que vende alguma coisa, usa o gatilho da reciprocidade. Como diz Francisco de Assis, é dando que se recebe. É esse gatilho. Quando você presta serviço às pessoas, quando você dá algo, aquela pessoa se sente na obrigação de retribuir. É um dos gatilhos mais fortes, é um dos princípios psicológicos mais enraizados dentro de nós. E ele então foi usando isso com maestria. Ele foi crescendo, desenvolvendo, foi ganhando postos. Passaram-se 15 anos. 15 anos. E ele relata isso. E ele fala assim: eu menti, ludibriei, enganei, matei, fiz de tudo, mas eu cresci. E cresceu. Se tornou um chefe da igreja, um homem muito poderoso, muda para a Espanha, e lá ele estava na melhor catedral da Espanha na época, com muito poder, com muito dinheiro e com muita influência. E ele oficiando uma missa, naquela tarde, adentra naquela igreja um casal, que a hora que ele bate o olho, recrudesce. Ou seja, aflora nele todo aquele sentimento que ele tivera 15 anos atrás. Porque não era nada menos do que entrara Jacinto Ornélio Luiz e Maria Magda, com 2 filhos. E ele ali, olha, ela estava no auge da beleza. Seus 33 anos de idade, ela foi bem formada, parece que a beleza acentuou, muito bela. E com isso, uma beleza madura, uma beleza clássica. E ele então se encantou, mas ao mesmo tempo, aquela paixão para com ela, o ódio, aquela vontade de esganar aquele casal, sendo ele religioso.
Título não muda nada. Casca, rótulo não importa. Você vê que o importante é o que nós buscamos. E Camilo, ele evitava buscar cristianismo primitivo, entender a vida de João, de Paulo, de Pedro, porque aquilo lhe faria mudar. Ele estudava mais a instituição, ele estudava mais as regras, para ele poder ter domínio, e queria a parte moral, ele descartava. Se tornou um hábil orador, se torna assim, e com isso ele passa a visitar aquele casal, não aceitando a condição. Aqui nós estamos em duas situações. A primeira, quando ele era jovem, adolescente, e não aceitou a situação. Veja bem, olha, nós religiosos, nós não podemos criar essas crenças limitantes como se nós não pudéssemos crescer. Não é isso. Mas nós temos caminhos para crescer. Há uma trilha para a gente desenvolver. Muitas das vezes nós nascemos em uma situação ruim para a gente mudar aquela situação ruim, mas de forma íntegra, de forma honesta, de forma justa, de forma limpa, e não trapaceando, e não ludibriando ninguém. É assim. Quantos aí no mundo a gente vê, pessoas saem de um lugarejo e ele conquista o mundo, mas de forma honesta, de forma a encausar em nós exemplos. Mas Camilo não, ele usou de baixaria, de calúnia, ele fez de tudo porque ele queria sair daquela condição. Então o mal e o bem sofreu. A gente pode passar por uma dificuldade sem que aquilo venha nos afetar tanto, porque nós não só sofremos, nós escolhemos sofrer. E por quê? Olha, quem que esclarece isso para nós? Por que ter um revés financeiro? Por que muitas vezes o desencarne de uma pessoa querida? Uma notícia de uma doença devastadora? Por que nascer em uma situação ruim? Não é fácil. Nesse mundo, onde tudo está tamponado em nós não conseguimos enxergar. Raros de nós teremos aquela estrutura moral para a gente viver bem, com felicidade e dando o que a vida está pedindo. Muitos de nós vamos sofrendo, vamos buscando resolver aquela situação de qualquer forma. Nessa qualquer forma, muitas das vezes complicando o amanhã. Camilo então buscou esse caminho escuso. E a vida, gente, ela não resolve as situações, ela traz a situação de volta, ela traz aquilo que tem que ser resolvido, nós teremos que resolver. Não há necessidade nenhuma da gente correr atrás, eu vou pagar meus débitos, eu preciso reconciliar. Não, basta você se preparar, basta você estar buscando, estruturando, crescendo, se capacitando, porque vai chegar. Viu, Miguel? Pode ter certeza. Uns 10 filhos, 2 mulheres, uma coisa assim. E vai vir, viu, Miguel? Uns 10 netos. Ou seja, tem que vir, porque senão é sofrimento só para nós, não. O fato é que vai vir e aquilo chega. Na hora que você vir naquela situação, mas como? Você está dentro dela. Camilo, agora está com aquela oportunidade. Por que não perdoar? Por que não relevar? Por que não fazer diferente? Já que ele queria crescer, queria poder, conseguiu, e agora vai fazer o quê? Vingança, perseguir, e ele vai perseguindo aquele casal. Coloca, gente, a igreja era muito forte, porque Jacinto Ornelas Luiz era um oficial do exército, servia ao rei, mas a igreja era mais forte, muito mais forte. Um padre da região, de qualquer lugarejo, ele tinha um corpo de espiões, que aquele interceptava, vigiava, qualquer um. E ele colocou aqueles espiões para ver quem que era, qual era a ligação, e descobriu que aquela família era ligada ao protestantismo, que havia uma briga entre a igreja e os protestantes da época, a igreja perseguindo. Descobriu através de cartas que eles então eram protestantes. Com isso, ele começa a seduzir, ele começa a dar de cima daquela mulher. E falando com ela, se você não ficar comigo, eu vou prender Jacinta. Ela então se escuda nos seus valores, não aceita, ele então denuncia o casal e Jacinta é preso. Tacado na masmorra,
E com isso ele continua visitando a mulher. E olha que eles tentaram fugir das garras dele, mas não conseguiram. E aquilo não se aplacava, não diminuía aquela raiva, aquele ardor. 15 anos e ele continua alimentando aquela desavença. 15 anos e ele não conseguiu arrefecer. Parecia que estava tamponado, mas bastou a presença dela. Cuidado com todos nós. Tem hora que a gente acha que algumas coisas dentro de nós está resolvido, mas basta a vida trazer uma circunstância similar e aquilo aflora tudo de novo. E é ruim. A gente que então que é religioso ou que estamos dentro de uma religião há muito tempo, vai passando 10 anos, 15 anos e depois chega uma situação que muitas vezes nos perturbava lá atrás, ela chega aqui de novo, quando você olha, a gente tomando a mesma postura. Está no nosso inconsciente, está no nosso porão do automatismo e aquele sentimento, aquelas memórias, aliás, aquelas emoções memorizadas, elas afloram e a gente não tem controle. Nós temos que lutar. Olha, é o militar que vai para a luta, para a batalha. Aqui na terra, muitas das vezes, nós não seremos valorizados. Mas a mensagem de Lacordaire nos fala que nós teremos 100 vezes mais a alegria no céu se nós soubermos conduzir esses ímpetos de ódio, de vingança, de crescimento desordenado, prejudicando pessoas. Nós estamos aqui para buscar, para progredir, para melhorar, para arrumar a nossa vida, mas sem que nós venhamos a complicá-la. E o que ele estava fazendo? Perseguindo. E ele tentava conversar. Maria Magda chamava ele na regulagem, falava: Camilo, nós somos parentes, praticamente nós somos irmãos, nós nascemos no mesmo lugarejo, nós somos primos. Por que esse ódio? Lembra da nossa infância, do quanto era bom, belo, para que tanto ódio, para que tanta perseguição, usar a força, usar dinheiro, poder, para perseguir, para maltratar, deixa eu viver. E ele não, você não lembrou do nosso parentesco quando me abandonou, não. E ali, aquele ódio, e ele humilhando, e querendo que ela cedesse para ele, e ela falava não. Aí, lá no calabouço, ele arrancou todas as unhas no alicate de Camilo, quebrou todos os dentes da sua boca, deixou ele cheio de hematomas e praticamente disputando a ração com os ratos, passando fome e sede. Ficou pele e osso, magro, doente, sem dente, sem as unhas e todo cheio de hematoma. Um dia ele permitiu que Maria Magda o visitasse lá naquele calabouço. Gente, a hora que aquela mulher chegou e viu o seu marido naquela situação, ela arrefeceu. Aí ela não aguentou o baque, falou: ele vai matar ele. Jacinto vai matar meu marido, ele é cruel, ele vai matar. E para tentar proteger a vida do marido, ela cede. Se eu ceder, você liberta ele? Eu liberto. E com isso ela acabou cedendo. E ele então teve acesso ao corpo dela. Mas à medida em que ele ia usando o corpo, ele via que ela estava distante, em que ele não era amado. Gente, não resolve. Não resolve. Com isso, ele viu, se sentiu pior, um aço, se sentiu aquele ser desprezível diante do ato. Mas ele havia possuído ela. Ela então fez o trato e ele agora tinha que cumprir. Mas a maldade, a besta dentro do ser humano, muitas das vezes, ele pensa assim: eu prometi a ela que o libertaria, mas não falei para ela como. Pega um tridente e vaza os 2 olhos de Camilo e entrega Camilo nessa situação para ela.
E ele, bem vestido, um porte atlético, olha ela então abraçada aos pés, às pernas do marido, agora um trapo de gente, um mulambo e cego, e ela chorando, e ela fala: és o meu tesouro, eu lavo latrina se preciso for, mas eu vou te amar, eu vou cuidar de você. E chorava, e demonstrava afeto, e abraçava, e beijava os seus pés, beijava a sua túnica, ia beijando, e ali Camilo olhando aquilo, naquele dia, naquele momento, ele teve um ponto de referência na sua vida, porque ele viu que o poder, que ele viu que o dinheiro que tinha, a beleza que ele havia conquistado, a influência era bagatela, perto do amor que aquela mulher demonstrava àquele trato. Aí ele viu que ele tinha inveja de Jacinto. Jacinto, naquela situação, ele queria ser Jacinto, ser amado, se sentir com atenção, querido por a mulher amada, se sentiu o pior dos seres, mas mesmo assim não emendou. Era na hora dele poder tentar resolver, tentar ajudar. Eu vou dizer, não, deixe algum arrependimento, mas nada, somente aquela semente, aquela flechada do amor dentro da sua alma, que foi o ponto de referência para ele começar a crescer. Deus não trabalha com teoria, Deus trabalha com fatos. Se preciso for, para que nós possamos despertar, muitas das vezes nós vamos chegar no fundo do poço, cara. No fundo do poço. E tem uma frase que é assim: e quando você chegar no fundo do poço, a melhor coisa que você possa fazer é parar de cavar, é parar de alimentar o ódio, é parar de continuar naquele mesmo caminho, é parar de continuar rebelde, ranzinza. Para de cavar. E vamos olhar para cima. Há um Deus, há leis naturais perfeitas que não vai nos castigar, não vai nos prejudicar. Ela vai pegar o acessório, ela vai muitas das vezes humilhar o nosso orgulho, ela vai ofuscar a vaidade, ela vai sangrar o nosso egoísmo, mas a alma vai ficar intacta. Na verdade, a gente fica lamuriando, brigando, mas repara para você ver, tem hora que a gente quer crescer, mas na verdade, ou a gente quer brilho, ou certas coisas ali são defeitos, são vícios morais, que a vida está trabalhando em nós, e hoje a doutrina trazendo isso com claridade para nós. Camilo poderia casar, se não fosse com Maria Magda, com outra. Por que tem que ser do meu jeito? Por que tem que ser da minha maneira de assim? Moço do céu, a gente despertar. Se fechou essa porta, vamos para essa. Se essa fechou, vamos de outra. Mas vamos avançar, vamos continuar caminhando, vamos continuar acreditando nas leis de Deus, na bondade de Deus, mesmo que nos custe, porque as alegrias negadas aqui, nós as teremos no céu. É a promessa do Cristo. Meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Olha que ele também, sem que viesse a fazer mal nenhum, que não é o nosso caso, ele também sofreu. Ele também passou pelas agruras, as dificuldades. E por que nós, que muitas das vezes temos uma ficha negra, uma ficha difícil, pesada, e agora são essas lutas da vida, em que a vida nos joga nesse campo de batalha, para que nós possamos vencer, jamais ficar derrotado. Não é para isso que nós viemos, não há intenção de Deus, dos espíritos superiores com isso. Eles torcem por nós, eles querem que nós estejamos bem felizes, cumprindo com aquilo que a vida ora nos coloca. Seja uma tarefa, seja uma causa, seja uma família, seja muitas vezes lidar com uma doença física, uma limitação, mas nós podemos buscar a cura, a melhoria. Está escrito no Evangelho. Na verdade, como diz Chico Xavier, se Deus permitiu que viesse
a anestesia, é porque Ele não quer dor para nós. É lógico assim, e é desse jeito mesmo. É para que nós possamos desenvolver, crescer, mudar o cenário, melhorar essa terra, começando melhorando a nós mesmos, começando a melhorar os nossos, depois família, cidade, e vamos estendendo o nosso raio de ação no bem, em vez de estender o nosso raio de ação no mal. Então, muitas das vezes, uma situação que eu me encontro de não ter domínio sobre mim mesmo, de não me conhecer, de ter as emoções desordenadas, de ter sentimentos malsãos para com a pessoa, eu ganhar instrumento, armas, ferramentas, vai ser pior para mim. E era o caso de Camilo. Então, certamente ele pedira aquela encarnação. E ali nascer ou viver com aquela circunstância era o palco ideal para ele poder crescer naquele lugarejo, a natureza, os animais, e ele poder crescer. Talvez ficaria um rico latifundiário, mas sem prejudicar ninguém, não tem problema nenhum. Ganharia influência, ganharia dinheiro, mas para que usar para ferir? E com isso, segundo ele narra, ele fala que ele libera Jacinto, e ele continua frio, vazio, sem propósito. É estranho, porque aquilo que ele mais queria não conseguiu, não chegou em lugar nenhum, não satisfez, porque a gente acha que se eu vingar, eu vou chegar na casa de Marisa, deixa ela que não me deu aquele dia, aquela comida, eu vou chegar lá com aquele banquete, vou mostrar para ela que eu não preciso dela, e eu não vou dar ela um pouquinho. E assim, e ali eu achando, e Marisa nem liga. Tem bobo, né? E eu falei assim, gente, aqui não teve efeito. Muitas das vezes, muitas conquistas nossas, quando elas vão nesse diapasão, não nos preenchem. Mas olha gente, a harmonia, a organização, fartura, é palco ideal das almas nobres. Como diz André Luiz, você não vai ver organização no inferno, você não vai ver coisas boas, não vai ver em regiões ruins, não vê, você vai ver no céu. Então é para nós, mas que nós não venhamos a prejudicar, a ludibriar, a nos enganar, a buscar falsear, a gente querendo uma coisa, falando que queremos outra. Não, então é autoconhecimento, é saber quem somos, por que a vida está assim, quais caminhos corretos, justos. Olha, eu vejo a vida hoje com o conhecimento do mundo que Ele me deu. Hoje com a internet você tem acesso a conhecimento demais, a muita informação, a doutrina, o Evangelho. É para que nós possamos ser senhores de nós mesmos, realmente mudar a nossa realidade, principalmente essa realidade íntima de insatisfação, essa realidade íntima de escassez, de ser pequeno. Não, nos sentir plenos, nos sentir realizados como filhos de Deus, nos sentir em prova, em busca de melhorias, e tudo aquilo que vai acontecer, ela serve para nos julgar para cima e não para baixo, porque muitos crescimentos são falsos, e muitas das vezes uma vida pequena, ela é alta, ela é cheia de valores, de nobreza, de sentido. Não que nós não possamos crescer e ter sentido, claro, mas é a falsidade de buscar simplesmente para aparecer para o outro. Aí não tem sentido, que nós temos que viver a nossa vida bem, tomar conta das nossas obrigações, dos nossos deveres, sentirmos que a vida está nos dando a oportunidade de ter compromisso com as coisas. Nós estávamos até falando segunda-feira aqui, né? Nós espíritas, gente, nós precisamos ter esse senso de compromisso com a causa, com o trabalho, seja o que for que você sinta que o seu coração canta, segue isso, mas segue com gosto, com força, do que viver uma vida morta, ou seja, mornos no amar e econômicos no gozar, como diz o Evangelho, a pior postura que nós podemos fazer.
E aí vai passando o tempo, reencarnação e reencarnação, não faz tanto mal, mas também não faz tanto bem, e fica ali, e aí reencarna, vai escolhendo aquelas situações mais ou menos. Gente, aqueles que querem evoluir, fazem a gente comer poeira. Camilo vive sem propósito aí para lá, aquela vida fria, no poder, com dinheiro, com influência, mas sem vida, não tinha vivacidade. A Maria Magda volta para sua casa, vai tomar conta do marido, mas este não aguenta o baque. Olha como é que a gente vai causando as coisas. Ele então se sente na culpa, pede a um filho que traga para ele um punhal para ele cortar alguma coisa. A criança traz e ele escreve lá, rabisca alguma coisa para a esposa, pedindo a ela perdão por ele não ter tido condições de protegê-la, que na situação que ele estava, ele seria peso para ela e suicida. Ela, mulher valente, mostrando para nós a lição de como sofrer bem, de como passar pela situação. Ela abandona aquela região, volta de novo para Toledo, aquele lugarejo, e vai com os valores que tinha educar os seus filhos. Vai trabalhar, vai servir com a mágoa, com tudo aquilo no coração, aliás, com o que aconteceu, tudo aquilo, mas ela não desiste da vida. Ela não deixa de viver e de cumprir com o que a vida deixou de tarefa, de obrigações para ela. Quando Camilo narra isso para nós, ele fala que havia passado 300 anos desse fato, e ele nunca tivera notícia nem de Maria Magda e nem de Jacinta. Ele reencarna, depois dessa, ele prepara a sua reencarnação, nasce em Portugal, vai estudar, se forma, se torna um escritor hábil, famoso, mas pobre. As circunstâncias estavam ali com ele. Aqui, na segunda-feira, a gente estudou o livro Pensamento e Vida. Nós torcemos o livro Pensamento e Vida. O Emmanuel fala que o pensamento está lá no encarte. O pensamento que constrói a sua vida. O pensamento nosso, ele é força. Ele é força magnética. Nós temos poderes que nós desconhecemos. Nós somos deuses. Está escrito no Evangelho. A gente precisa fazer isso aflorar. Nós já temos. Um estudo que nós estávamos fazendo lá no grupo Emmanuel, lá em Belo Horizonte, junto com um monte de estudiosos, e aí, numa conversa, eles falaram assim, aqueles que estavam mais tempo lá, 30, 40 anos de estudo, eles falaram assim, olha, um dia nós vamos descobrir, sem explicar, um dia nós vamos descobrir que na verdade não existe esse Deus que a gente divulga. Nós somos esses deuses. Eu achei puxado, mas se você for pegar o original e hoje, vindo claro, a fala da Gênesis de Moisés, quando se fala em Deus, está no plural. Não sei por que chegou no único, mas está no plural. O fato, não vamos entrar nisso não, eu só quero dar uma engessada, uma agulhada, mostrar para nós que nós somos esses seres divinos, que nós vamos chegar a construir mundos, nós vamos anexar, nós vamos fazer. Agora está aí, a sonda Artemis viajando em volta da Lua, menino, eu fico olhando aqui, eu doido para eu estar lá. Eu queria estar lá, eu vou para lá, sabe? Sentar na Lua assim e olhar para a Terra, falar assim, você me prendeu muito tempo, não me prende mais, né? Na verdade, eu me prendo, né, gente? A gente que se prende, nós temos força mental para a gente conseguir resolver nossas coisas.
Na verdade, aquilo que está em nós, essas coisas mal resolvidas em espírito, encarnado, desencarnado, nos molda. E reencarnação, você vai nascendo quase que nas mesmas circunstâncias, porque não se resolve interno. Se não resolve interno, aquilo se aflora externo. A doutrina é clara nisso. E ele já vinha de algumas reencarnações, porque errara muito nessa condição, então já vinha nessa situação de escassez, mas era uma escassez que estava dentro dele, não estava fora. E aquilo ali, você vê que ele buscava as coisas externas, mas não pegava, não era dele, como diz o Emmanuel na obra Pensamento e Vida. Ele fala, toda conquista nossa, quando ele fala sobre prosperidade, que tudo aquilo que a gente conquista que não seja pelo caminho do bem é apropriação indébita. Não é nosso, não é. Meu é aquilo que eu construo dentro de mim, é aquilo que é aquela habilidade, é aquela capacidade de suportar, de entender, de levar a vida. E Camilo nasce então nessa situação, tinha habilidade, estava no país do primeiro mundo em ascensão, numa melhor escola, foi estudar em Coimbra, mas aquilo ali ele se torna escritor. Ele via que ele era um escritor hábil, que ele tinha, mas ao mesmo tempo parecia que havia uma barreira, que aquilo não deixava as pessoas verem, né, e ele não ganhava dinheiro. Alguém aqui se sente assim? Tem hora que você faz isso, você luta, você não consegue sair do seu raio de ação. Né? Mexe e vira, você está ganhando, digamos assim, 2.400 por mês. Você luta, você vai, muda aqui, melhor, está em 450. Você não sai daquele raio de ação, né? Que luta danada, por causa dessas coisas que nós temos que resolver aqui primeiro. Por isso que essa lei de atração, que agora eu estou, na verdade, assim, olha, mude os seus pensamentos que sua vida mudará. O Espírito Emmanuel, ele é claro, nós temos que trabalhar dentro, e aí é que nós vamos mudar fora. Então ele lidar bem com a situação, sabe? Aquela pessoa difícil, você está com ela na família, você fala assim, meu Deus do céu, eu tenho jeito de eu matar ele? Não. Deus aprova? Não. A doutrina espírita aprova? Não. Meus amigos vão aplaudir? Não. Então não posso matar. Então o que eu vou fazer? Então vamos trabalhar, vamos ver o que a gente pode fazer de melhor. É assim mesmo grosseiro dessa forma, pensando desse jeito, é chegar em casa e falar assim, nem que seja a última coisa, mas o mais desgraçado está comigo, essa mulher implacável, e vai trabalhando, vai lutando, vai sendo gentil. Não é gostar, não é ter sentimento de gostar, mas sim ter atitude de amparo, de ser gentil, de ser prestativo. Aí é diferente. A vida vai passando, você vai fazendo, de repente aquele laço se desfaz, não rompe. Romper não resolve, ele está lá, você rompeu aqui, ó, mas ele está lá ainda. A gente vai fazendo isso, e Camilo vivendo aquela sua vida agora, chateado, triste com isso, ele vendo comerciantes abastados, mas com uma medíocre. Ele olhava assim, mas como é que pode? E aquilo ele não conseguia. Então ele tinha vergonha, ele escondia, ele falseava a sua vida, ele aparentava mais ou menos uma situação equilibrada, para que as pessoas não pudessem ver a miséria que ele vivia. Olha, para a nossa vida, olha, é assim que, ó, nós temos nosso livre-arbítrio e a gente programa um roteiro na nossa vida, tá? Esse roteiro, por exemplo, nós programamos conhecer o Espiritismo, nós programamos, você pode ter certeza disso. E com isso, os fatos que vai acontecer na nossa vida, nós colocamos aqueles principais. Pode ser que muitos não se cumprem. Por exemplo, tem hora que a gente assume o compromisso de casar e não casa, de ter filho e não tem, tá, gente? Muitos não se cumprem. Ou então a gente atrapalha, a gente atropela tudo. Mas algumas coisas não tem como. Aquele planejamento, aquele roteiro, ele vai acontecer. E qual que era o de Camilo? O que Camilo fizera com Jacinto? Vazou os 2 olhos de Jacinto. Era um ressarcimento. Se ele certamente, gente, olha, tivesse mudado, porque na verdade, na hora que ele cegou Jacinto,
Quem que era cego de fato? Era Jacinto ou ele? Era ele. Cego espiritualmente. E como cego, ele teria que passar então pelaquela prova. Pobre, com vergonha, não ganhando dinheiro, e aí, vendo, né, e olhando tudo quanto ela para ver se ganhava, fica cego. Vem uma cegueira instantânea dele. E aí? Não aguento o baque. Ele falou assim: se eu vendo já estava ruim, eu cego, vou virar mendigo, não vou não. Suicida. O livro está na memória de um suicida, retratando para a gente um dos casos de Camilo Castelo Branco, trazendo para nós que a lei de Deus, ela é perfeita, perfeita, não é castigo, mas é para que nós possamos aliviar, tirar aquilo que está nos prejudicando. Tem hora que uma doença física, ela é simplesmente o aflorar ou o sair de energias ruins no espírito. Mas o fato também de você adoecer, deixar ela fugir e não melhorar, não resolve. Ou se você curar também não resolve. Você aproveitar aquilo que está acontecendo e despertar. Curando ou não, tanto faz, tanto faz. O importante é que nós venhamos a fazer a nossa transformação, a nossa mudança. A gente sair de A para B, mudar a nossa vida, contribuir com Deus, contribuir com a vida. Indiferente ao que está acontecendo, guerra, dificuldades, mantenhamos a nossa índole, a nossa vontade de acertar, de crescer. A gente vai ver que as coisas vão aliviando. São vibrações, são pensamentos. Aquilo não ganha força. O negativo e o positivo, ele começa a tamponar e ganhar campo dentro de nós. Sermos positivos, acreditar na vida, acreditar em Deus. Isso é fé. Sofrimento, como fala aqui, todos nós sofremos, todos. Aliás, passamos por tribulações, mas sofrer nós podemos escolher, e sempre teremos escolha, sempre. Escolhemos o bem, vamos escolher manter a nossa vida com harmonia, auxiliando, servindo, mesmo que tenha esses contratempos. Todos têm, todos. Nós estamos em prova, passemos bem as nossas provas. Agradeçamos a Deus a oportunidade da luta, da gente ser promovido nessa terra. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Que assim seja.